E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos falando das provas da existência de Deus e já deixamos uma pergunta para vocês lá no Facebook da TV Mundo Maior, que é a seguinte: você já criou alguma coisa que não fosse material? Interessante a pergunta, André. E nós já temos algumas respostas. Nós vamos segurar mais um pouquinho. Isso, mas você não adianta responder sim ou não, tem que dar um exemplo do Tem que você dar criou. um exemplo. É. E antes de continuarmos aqui o nosso estudo e passarmos para a pergunta de número 9, gostaria de mandar um grande abraço e um beijo para nossa amiga Nilva Divina, lá de Iporá, Goiás. Ela ligou aqui para a gente, André. Isso mesmo. E hoje tem um abraço especial para ela, porque é aniversário da nossa querida amiga Nilva. Feliz aniversário, Nilva. Tudo de bom para você e um grande abraço. E ela perguntou, André, ela disse que tem dificuldades para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela lê, mas ela não entende muito bem, ela tem certas dificuldades e ela busca um auxílio para que ela consiga entender. É isso mesmo. E você, Nilva, você está encontrando o auxílio no lugar adequado, porque a programação da TV Mundo Maior ou da Rádio Boa Nova, essa programação, ela decodifica essas dificuldades, ela faz você compreender essas coisas que às vezes têm expressões difíceis, expressões que não são comuns, e as pessoas tropeçam nessas definições e não entendem. Então, nessas programações da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, você pode ouvir isto que vai sendo deglutido, mastigado, para você compreender, seja o Evangelho, seja o Livro dos Espíritos e outras coisas da doutrina que estão em outras áreas do conhecimento. Por isso, não desanime, não. É sempre importante você persistir, porque a persistência, não importa a idade, faz com que a gente vença a luta, tá bom? Um beijo grande, felicidade, muita força e muita alegria de viver. Muito obrigado pela participação e você que está em casa pode participar também, assim como a Nilva. E ela falou com a gente através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O número 11 99643 3827. Mande a sua mensagem, responda a pergunta também. Você já criou alguma coisa que não fosse material? Daqui a pouquinho a gente traz aqui para o programa. E eu tenho uma dica, você que está assistindo, ligue logo, porque quem vai atender você é a Poliana do Espírito de Mulher. Você vai falar com ela também, não é, Júlia? Já está prontinha. Já está lá, ó. Ai, dona Poliana, a senhora faz um programa tão maravilhoso. Hoje ela está servindo aqui de ajudante da produção do nosso Espiritismo Sem Mistério. Você quer falar com a Poliana? Então manda um beijo para ela, liga aqui. Exatamente, vai chover ligação agora, né? É, isso aí. Bacana. E dando seguimento, André, a gente estava na questão de número 8. Isso mesmo. Né? Nós mostramos algumas criações da natureza, criações humanas. E vimos que as propriedades do acaso não podem criar a inteligência. Exatamente. Agora, quando Kardec vê essa resposta, ele logo a seguir já emenda uma pergunta, que é a pergunta número 9, que você verá aqui na tela. Onde é que se revela, na causa primária, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Bem, já que não é o acaso, já que não pode ser a natureza, como que nós observamos na causa primária aquilo que nós vimos lá na primeira questão, que é Deus? É a causa primária de todas as coisas, a inteligência soberana. Então ele pergunta, onde que se revela, onde essa inteligência, nessa causa primária? Como que nós percebemos que essa inteligência suprema e superior a todas as outras inteligências está presente? Como que a gente vê isso? Pergunta, não? Kardec não dava sossego para os espíritos. O povo pensa que Kardec levantava aquela bola bem levantadinha para os espíritos virem dar um chutão, não é? Nada. Kardec vive prensando os espíritos na parede, porque ele era autoridade para poder fazer isto. Sem a combinação de perguntinha para respostinha, nada disso.
Os espíritos deram a ele autonomia para fazer com o seu raciocínio a pergunta que quisesse. E eles então respondem a Kardec, como você verá agora na tela, a resposta que deram à pergunta número 9. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Este raciocínio é muito profundo para que nós nos esqueçamos dele. Ele está ouvindo dos espíritos como descobrir, na causa primeira, a inteligência soberana. Ora, compare a inteligência humana, como nós já temos feito aqui ao longo dos programas anteriores, compare a inteligência humana que é criativa, que é operosa, que é inventiva, com tudo aquilo que existe. Se você percebe que aquilo é invenção do homem, você sabe quem é o autor. Mas se aquilo que você está vendo não foi inventado pelo homem, alguma inteligência superior, porque o homem ainda não conseguiu inventar a mesma coisa, alguma inteligência superior à do homem fez aquilo. E é exatamente o que os espíritos apresentam nessa resposta. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. É óbvio, é lógico. Então olhe a obra e você vai procurar o autor. Agora, certamente que a inteligência humana deu ao homem um poder. O homem se sente capaz, o homem se sente arrojado, o homem tem condições de mandar naves espaciais para fora do nosso sistema solar. Então, eu sei tudo, eu sou capaz de tudo. E às vezes, esta arrogância natural do ser ignorante, que tem inteligência, mas ainda não a usa para compreender todas as coisas, ela pode gerar esta maneira meio petulante Sim. de se colocar diante de tudo. Você é capaz de fazer muita coisa, é verdade, mas você não é capaz de criar todas as coisas. E então os espíritos continuam dizendo que, olha, o homem orgulhoso tem dificuldade de admitir alguma coisa acima dele mesmo. Por isso é que ele se chama de espírito forte. Mas, pobre ser, dizem os espíritos superiores, porque um sopro de Deus pode abatê-lo. Um único sopro, não é? Pode abater esta arrogância. Quantas criaturas, sumidades da inteligência, jazem num catre porque uma pequena vênula do seu cérebro rompeu-se. E aí está, numa situação de enfermidade. Ou porque um tumor criou-se no interior da caixa craniana e, comprimindo os tecidos, impede que a pessoa consiga locomover-se. Pessoas capacitadíssimas até para compreender os intrincados problemas da física que estão em uma situação precaríssima. Então, naturalmente que são comparações que não representam vingança de Deus, mas demonstram a nossa transitoriedade. E até uma certa fragilidade do nosso corpo, né, da nossa matéria. Lembrando aquela velha questão que somos espíritos em uma fase material e não matéria tentando se tornar um espírito. Isso, né? Nós somos um espírito que tem um corpo, Tem não é? um corpo, E não um exato. corpo que tem um espírito. É Exato. muito diferente. Então essa sua lembrança é fundamental, porque muitas vezes a nossa soberba precisa sofrer para cair na sua essência, na sua realidade. Então, os espíritos estão reconhecendo isso, mas Kardec, logo a seguir, no próximo slide, ele vai fazer um comentário, encerrando, enfeixando o raciocínio com as palavras que agora nós vamos ouvir o Júlio traduzir para nós. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha produzido, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que faça, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem.
essa inteligência superior, que faz todas estas coisas que o homem não faz, não importa que nome as pessoas possam atribuir a esta força. Uns chamam de Deus, outros chamam de Jeová, outros chamam de entidades da selva, chamam de outros nomes, E como outros nós já vimos, atribuem Guaraci, a vários deuses, outros né? atribuem a vários deuses. Os antigos chamavam de Thor, de Ra, Zeus. de Zeus. Não importa o nome que se lhe dê. A questão de dar nomes é um problema do nosso atraso humano. Essa inteligência que supera a inteligência dos homens é aquela que está por trás de todas as coisas que existem, inclusive da natureza, inclusive do acaso, assim chamado acaso. Todas estas forças estão mantidas dentro de um arcabouço que é responsável por estar sustentando a vida e a própria inteligência humana. E ele faz uma advertência neste comentário. Quanto maior é a obra do ser encarnado, do ser humano com a sua inteligência, maior se demonstra também a inteligência suprema, que foi aquela que criou esta inteligência humana gloriosa a ponto de produzir todas essas belezas. Exatamente. Vamos trazer algumas mensagens? Vamos, aqui? vamos sim. Antes da gente chegar no nosso intervalo, que já está chegando, nosso bloco já está acabando. Tudo passa depressa, né, Júlio? Passa muito rápido, né? A Raquel mandou aqui uma mensagem através do WhatsApp da TV Mundo Maior. Boa tarde, André e Júlio. Muito obrigado por essa tarde abençoada que vocês nos proporcionam. Um grande abraço, Raquel de Itanhaém, Isso aí, São Raquel. Paulo. Um beijo para você, querido. Um grande beijo, Raquel. Muito obrigado pela sua participação. E também a participação da Noeldi, lá do Rio Grande do Sul, que mandou olá, e ela respondeu a questão. Sim, quando penso e sinto, estou criando e transformando a matéria. Boa tarde, parabéns pelo programa. Obrigado, Noeldi, né? Muito obrigado, Noeldi, do Rio Isso. Grande do Sul. Beijão para você, querido. O programa Espiritismo Sem Mistério vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos com o quarto e último bloco do programa de hoje. Um grande abraço e até lá.